Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui Erasmo Romão comandando mais este programa do Vasco 10, neste dia 16 de julho, né, rapaz, dia depois aí da mais uma derrota acachapante, né, Pedrinho da esperança à decepção, né, cara, hoje é um programa difícil de fazer, porque, olha, são muitas coisas erradas que a gente vem apontando e quando acaba tendo uma catástrofe dessa, fica difícil, né, de falar. Mas vamos lá, vamos falar nesse programa. Se você não é inscrito no canal ou tiver afim de se inscrever, que muita gente nem está afim de ouvir falar de Vasco, né? Mas se você tiver afim de acompanhar a gente aí, o nosso trabalho, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilha também com os amigos aí, bota seu comentário aí, bota sua bronca também aí, que a gente faz essa resenha e fala aí do que está acontecendo no Vasco da Gama, tá bom? Lá no Instagram também, @Vasco10RD, estamos por lá. Eu, meu amigo Gilson, trazendo aí as principais notícias do Vasco da Gama e analisando aí os principais fatos. Para isso eu vou chamar meu amigo Gilson Santos, né, que vai aí trazer um pouco da sua experiência quanto mais uma derrota, né, mais uma eliminação. Eu já não considero que você acha que o Vasco pode reverter isso? Complicado, hein? Chama os craques. Vamos lá, Gilson. Olá, Erasmo. Olá, você que está chegando a Vasco 10. Gostaria muito de estar falando no olho do torcedor vascaíno nessa manhã de quarta-feira, depois do fatídico, do trágico jogo do Vasco da Gama ontem. Mas exatamente o problema no meu olho, o problema ocular, não me permite falar em vídeo, gravar em vídeo, para estar falando no olho do torcedor vascaíno. Mas vou deixar aqui a minha revolta, a minha indignação com essa diretoria do Vasco, através do áudio, para que o torcedor tenha noção do nosso editorial e do que pensa o Vasco 10 diante de tudo o que aconteceu ontem em Quito, no Equador. Nosso bom dia hoje vem com um gosto amargo para a torcida vascaína. O que vimos ontem na Sul-Americana não foi apenas uma derrota, foi um vexame, uma humilhação histórica para o Clube de Regatas Vasco da Gama. 4-0 para o Independente Del Valle, um placar que ecoa como um atestado de incompetência em todas as esferas do clube. É inadmissível, Erasmo, que um clube gigante como o Vasco, seja atropelado dessa forma. A começar pela gestão. Onde estão o planejamento, a visão de futuro? O que tem sido feito para tirar o Vasco desse buraco sem fim? Contratações equivocadas, falta de estrutura, uma dívida que só cresce e uma inércia que beira a irresponsabilidade. Essa diretoria tem se mostrado incapaz de conduzir o Vasco ao caminho das glórias, ao caminho das vitórias. Ao invés disso, afunda o clube ainda mais no ostracismo, num buraco que o Vasco, pela sua grandeza, não consegue passar. É preciso coragem para admitir os erros. E o mais importante, Erasmo, para tomar atitudes que realmente mudem o rumo desse barco à deriva que está o Vasco. E os jogadores? Os jogadores não podem passar impune diante de um fracasso tão grande como vem acontecendo com o Vasco. Onde estava a raça, a alma vascaína, que sempre foi a marca registrada desse clube? O que vimos em campo foi um time apático, sem brio, sem vontade de lutar. Parece que muitos aí não entendem o peso da camisa que vestem. Salários em dia, cobram uma estrutura de clubes europeus e em campo a entrega
é de time amador. Não é possível que a falta de comprometimento seja a tônica de um elenco profissional. É hora de cada um olhar para si e se perguntar se realmente merecem estar defendendo as cores do Vasco. A torcida que sempre apoiou nas boas e nas más não aguenta mais ver um time sem alma, um time sem paixão, um time sem a mínima condição de competir com a camisa tão grandiosa de um clube tão gigante. E o que aconteceu ontem, Erasmo, não é um ponto fora da curva. É a consequência de anos de erros. É hora de mudanças profundas. A torcida do Vasco não merece tal desrespeito. O Vasco precisa urgentemente voltar a ser Vasco. Não aguentamos mais. A nossa dor é profunda. E é com muita tristeza que deixo essas palavras hoje ao nosso torcedor, sofrido e humilhado a cada partida do Vasco. Gilson Santos, para Vasco 10. Bem, gente, terminadas as férias, aqueles 30 dias, né, das férias, treinamentos, 2 jogos, o Vasco tomou 6 gols, que poderiam ser 10. Tranquilamente poderiam ser 10, né? O jogo contra o Botafogo 2-0 foi pouco, tá? 4-0 ontem foi pouco, poderia ser 10 tranquilo, 10 gols em 2 jogos, tá? É difícil apontar, ficar apontando um ou outro, né? Mas a direção do Vasco tem muita culpa nisso, até porque tomamos esses 6 gols e nada vai mudar. Nada vai mudar, porque eles não mudam. Tomamos 6 do Flamengo, não mudou, né? Tiraram lá um pobre do treinador. Tomamos 4 do Porto Cabedelo, nada mudou. Felipe está aí, é o comandante, manda, né? Esses mesmos que trouxeram aí Garrel, Lloyd, o Maurício Menezes aí, também, que só jogou 6 jogos no Vasco da Gama, Jean Davi. Então nada vai mudar. Para piorar, para te deixar tirar as esperanças, torcedor, nada vai mudar nesse Vasco da Gama. A gente poderia até xingar, dizer um monte de palavras feias aqui que não vai alterar. Eles ganham lá o que ganham, né? À frente lá do Vasco à frente do Vasco da Gama. Mas digo uma coisa: são medrosos e covardes. Não vou nem questionar se são Vasco ou não, mas são medrosos, são covardes para estar no cargo onde estão. Não basta apenas saber de futebol, tem que ter coragem, parceiro. Tem que ter coragem para mudar, enfrentar esses momentos adversos. Mas o que eles vão fazer agora? É o que eles sabem fazer, removendo comentários lá na página do Vasco, estão removendo os comentários e estão bloqueando quem fala mal. Só isso que eles sabem fazer. São as únicas atitudes deles, né? Então, mudança mesmo, não espere que não vão acontecer. Eles vão afundar o Vasco da Gama, né? E nenhuma declaração. Eu não entendo mesmo. Continua dizimando a base, né? Dispensando jogadores, oferecendo a outros aí a preço de banana. Né? A gente com uma zaga horrorosa, os caras ganhando uma fortuna, e a gente com garotos que têm qualidade, que podem entrar aí e para fazer o que estão fazendo, com certeza os garotos vão fazer melhor, né? Eu lamentei muito a saída do GB ontem, eu acho que seria uma oportunidade, né? Uma esperança, mas preferiram continuar com o Verratti. Nada contra o Verratti, que o Verratti é um excepcional jogador, assim, de área, né? Quando o time está jogando em cima, né, e bola dentro da área toda hora, beleza, show de bola Verratti. Agora, quando está jogando atrás, fazer transição, não conta com o Verratti. Não conta. Com um a menos, o Verratti são 2 a menos, né? Então, poderia ter um garoto com mais fôlego, que sabe segurar uma bola. Qual a bola que o Verratti segurou? O Verratti não sabe segurar uma bola na frente, né, para fazer um pivô, para esperar alguém chegar.
Não consegue, coisa que GB já sabe fazer. GB, Ryan poderiam dar uma transição melhor para o Vasco da Gama. Mas o treinador preferiu ficar lá atrás, lembrando o outro também, né? Lembrando o outro. Então o Diniz preferiu ficar lá atrás, com medo, acho que não sei se tem medo de trocar certos jogadores. Cara, Diniz, olha só, se a diretoria é medrosa, entendeu? Não consegue fazer, pô, você tem que fazer, seja mudança você, parceiro. Muda aí, tira barra meia dúzia. Barra meia dúzia. Tem coragem? Esse que é o problema. Vamos ver aí. Ontem, pelo menos, já reclamou de reforços, né? Isso aí, reclame mesmo e barra. Mesmo que custe lá tomar outra goleada, mas tomou goleada mudando, né? Se vão te mandar embora, você não precisa disso aqui não, cara. Você, pelo menos, sai com a cabeça em pé, erguida. Tentei mudar, não deu certo, né? Então, tenha coragem. Você não precisa ficar aí baixando a cabeça para quem não tem, para quem é covarde. Você acaba virando covarde também. Tá bom, gente? Hoje tá bom. Tá bom aqui. Amanhã a gente fala mais de futebol, né? Tenta falar do campo, né? Complicado. É melhor falar da base. A base, os garotos estão bem. Sub-17 venceu. Depois eu falo melhor sobre isso. E outros detalhes a gente traz aí nos shorts aí da vida aí. Deixa o sangue esfriar, né? E você acompanha a gente aí no nosso canal, deixa aquele like ou dislike, não sei, ou deixa seu comentário aí, a sua bronca com o Vasco da Gama, tá bom, galera? Qualquer hora a gente volta amanhã com certeza, né? E a qualquer hora no short a gente pode soltar alguma aí novidade do Vasco da Gama. Valeu, galera, um abraço. O Vasco é pra quem acredita.